Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesta quinta-feira maravilhosa, abençoada, noite fria aqui em Senador Canedo e uma noite alegre, uma noite feliz. Feliz porque hoje é o dia do advogado, 11 de agosto, não é isso, doutora Isso. Isabela? E feliz porque o tema do episódio de hoje é algo extraordinário. Eu tô mentindo? Não, É algo eu amo. extraordinário. Eu confesso que eu estou muito feliz com o tema de hoje. Mas antes de tratarmos do episódio de hoje, eu quero me dirigir a você, advogado, advogada de Senador Canedo, do estado de Goiás, do Brasil, da Europa, da Ásia, da Oceania, da Que África. é isso? Você que nos acompanha, porque o nosso podcast ele já rompeu Ultrapassou as as barreiras, as barreiras fronteiras. geográficas, territoriais do nosso Brasil baronil. Parabéns pelo seu dia, felicidades, desejo muita perseverança, né? Porque a nossa profissão ela exige perseverança constante. E há uma frase para nós, né? Não podemos esquecer que somos indispensáveis à administração da justiça. Isso, inclusive, é um mandamento constitucional. Então, eu quero aqui declarar uma frase do grande Rui Barbosa e expressa muito essa palavra perseverança, que é uma palavra que eu gosto de aplicar muito no meu cotidiano, que ela diz: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. E isso representa para mim ser um advogado. Concordo. Maravilha. E isso representa inclusive o tema que vai ser tratado aqui hoje, que é uma luta constante. Conversávamos agora há pouco com a nossa digníssima convidada, a qual irei apresentar em breve, porque tem que ter uma expectativa, tem que haver uma Com expectativa, certeza. né? Irei apresentá-la e que nós estávamos tratando aqui, eu, a doutora Isabela, nossa convidada, cujo nome será revelado em breve, é exatamente a perseverança na luta do direito do autista, que é o tema. Bom, sem mais. Antes, porém, nós temos uma mensagem do nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Marques Brandão, Sim. a qual eu vou deixar aqui a cargo da nossa doutora Isabela, a qual tenho a honra novamente de estar ladeado dela. Muito boa noite, doutora Muito boa Isabela. noite, doutor. É um prazer Sempre ter o senhor novamente, né? Tava viajando. estamos de volta aí, correndo dos cobradores, estamos de volta. Estamos eles, estamos de volta. Amém. Vou dar aqui o recado do nosso digníssimo vice-presidente aqui da subseção. Ele mandou boa noite e um abraço. O episódio de hoje está sensacional e o tema é de grande relevância. Ele também deseja um feliz dia do advogado a todos nós, a todos vocês que nos assistem. Maravilha. Bom, depois dessas palavras sábias do nosso vice-presidente, Dr. Ricardo, quero então apresentar a todos a nossa convidada de hoje, doutora Maíra Tomo, advogada especialista em direito do autista. Até eu li aqui para não cometer nenhum deslize. Sim, é Doutora importante. Maíra, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, por ter aceitado o convite feito pela doutora Isabela de prontidão. Muito solícita, por sinal, né, doutora Isabela? Nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, não só hoje, mas como em várias outras oportunidades, porque eu tenho certeza que nós não conseguiremos esgotar o tema na presente data. Então, eu já quero aqui prorrogar o convite para mais vindas. O espaço é seu, gostaríamos que a doutora se apresentasse, deixasse as suas considerações iniciais. Muito obrigado mais uma vez por se fazer presente. Deus o abençoe. Eu que agradeço, né? É emocionante um acolhimento desse, quando é para tratar de um assunto que é tão importante para mim. E fiquei muito feliz, né, de ganhar o meu presente, advogados, com esse convite. A doutora Isabela, que entrou em contato comigo, nossa gratidão, gente, assim, vocês não têm noção do quanto isso é importante
para mim e para as pessoas, né, que estão ao meu redor e que passam pelas mesmas coisas que eu. A gente precisa disso, né? De levar mais informações sobre o autismo e nada melhor do que, né, através da minha casa, né? Da casa do advogado Exatamente. proporcionar isso. Então, assim, é uma satisfação imensa poder estar aqui, ver o quanto vocês são acolhedores, se importam com o assunto, querem saber, é isso que eu desejo, né? Muita informação para todo mundo sobre os direitos das pessoas com autismo. Maravilha. Agora que eu me lembrei, enquanto eu recitava a frase aqui, eu esqueci de pedir um fundo musical para ficar mais emocionante. Agora tá. Olha a cara do diretor. Bom, e para você que nos acompanha, não se esqueça, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, e aí eu quero aqui deixar um conselho. Envie para todos, amigas de balé, amigos de futebol, academia, familiares, colegas de profissão, porque hoje o tema definitivamente promete. Um tema essencialíssimo, a justiça social. Eu falei alguma besteira, doutor? De jeito Maravilha. nenhum. Você falou realidade, né? Oh, A gente maravilha. costuma dizer que se o autismo ainda não bateu a sua porta, não espere para aprender sobre ele só quando ele bater, porque vai bater, isso a gente sabe. O número de pessoas com autismo é progressivo, né? Mas vamos aprender já agora para acolher quem já Exatamente. Maravilha. Mesmo que não bata, né? Assim, sempre tem um conhecido, alguma Sim. pessoa que precisa saber um pouco mais, né, sobre esses direitos, sobre o que engloba tudo isso, né? É muito importante. É verdade. Bom, eu posso iniciar com as minhas indagações? Com certeza, fique à vontade. E eu esqueci também, doutora. O chat está ativo, né? Sim, você que tem as dúvidas sobre os direitos, encaminhe aqui pelo chat. Nós temos uma pessoa, mais que uma pessoa que está pronta para poder responder todas as nossas perguntas e dúvidas, que hoje eu venho aqui para tirar dúvida também, viu, doutora? Fazer uma consulta 0800. Doutora, eu já quero iniciar aqui com um elogio para ti. Vocês estão me deixando Olha. sem Por favor, não se emociona. Tem lenço aí, doutor? Diretor Luiz. Eu falei que era uma expectativa enorme, doutora. Doutora, gente. te admiro muito. Admiro pela sua luta, pelo seu filho e por nós, mães e pais dos autistas. Oh. Ai, gente, assim, eu sei quando alguma pessoa fala isso, eu sei do que ela está falando, né? Eu sei porque um dia eu fui uma mãe que tinha uma expectativa de ter um filho que ia estar dentro do esperado para um desenvolvimento de uma criança, mas que foi surpreendida, né, com um filho que ela aguardava falar mamãe, que ela aguardava dar tchau. E o meu filho não fez nada disso e eu fiquei completamente perdida. Eu não sabia para onde ir, eu não sabia que médico que eu procurava, que eu podia procurar para dar um diagnóstico para o meu filho. E hoje, todas as vezes que eu falo sobre o assunto, é porque eu desejo que nenhuma família passe pelo que eu passei, que ela possa pular etapas, que ela já possa ir para a parte mais gostosa, né, que é ver os direitos dos seus filhos efetivados. E eu fico muito emocionada em poder proporcionar isso. É muito bom, assim, a sensação que eu tenho assim, é de salvar uma vida, salvar uma família, com uma única informação que ela pode ter, se empoderar, né, e viver melhor. O brilho nos seus olhos demonstra a forma genuína Sim. e a verdade que a doutora transmite. Parabéns. E olha que eu estou a conhecendo somente agora. Mas quando aquele que é de verdade, sabe quem é de verdade. Sim, exatamente. Né? Doutora, então eu quero iniciar com uma pergunta. É uma pergunta técnica, obviamente, né? Mas para aqueles que nos acompanham, para eles entenderem o que é o autismo, né? E o que é a famosa sigla TEA. São coisas parecidas, há uma distinção. São coisas absolutamente iguais, né? Aham. TEA é uma diminuição do transtorno do espectro do autismo, que a gente chama de transtorno do espectro do autismo, transtorno do espectro autista, e a gente ou diminui chamando de TEA ou diminui para chamar de autista. Mas o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que faz com que a pessoa tenha atrasos no seu desenvolvimento, não tem um exame clínico, você não passa por um raio-x, você não passa por nada que detecte no seu corpo que você tem esse diagnóstico, porque ele é um atraso no neurodesenvolvimento. E
Não tem cura, não tem... quando a gente, né, tem uma frase que é muito legal, que deixa a gente bem confuso para quem não conhece o autismo, é que você conhece um autista, você não conheceu todos os autistas, você não conheceu sobre todo o autismo, porque a gente está falando de um espectro, pode ter aí variadas condições, variados graus de comprometimento nesse atraso do neurodesenvolvimento, mas todos querem dizer que é uma pessoa como outra qualquer e que só tem uma condição diferente daquilo que a gente acredita que é normal. É tão somente isso. Ela demanda algumas necessidades, mas é uma pessoa como outra qualquer e só precisa de uma ajuda de quem está ali ao redor para que ela possa seguir como qualquer outra pessoa. Perfeito. Então, significa dizer que, em que pese a lei tratar o autismo como uma deficiência, não se pode trazer esse estigma de deficiência para retratar um autista. A lei, né, ela diz que o autista ele é considerado uma pessoa com deficiência para todos os legais. E se a gente for entender o que é uma pessoa com deficiência, né, que é o que fala a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela diz que deficiência, que a pessoa com deficiência, ela só você só percebe, entre aspas, essa deficiência quando a sociedade impõe a ela algum impedimento de longo prazo, algum impedimento que a impeça de participar plenamente da sociedade. Então, a pessoa com autismo, ela é considerada uma pessoa com deficiência para todos os fins legais, mas não tem estigma nenhum de incapacidade, de impossibilidade de realizar tudo do dia a dia. Essa pessoa, ela só vai carregar algum estigma no momento em que nós, sociedade, aplicarmos a ela alguma barreira que vai impedi-la de participar igualmente. E esse estigma é um assunto que eu quero tratá-lo futuramente, porque eu planejei seguir uma linha. Porque eu sou muito desorganizado. Eu costumo brincar que eu sofro de confusão organizacional mental. Somos dois. Vocês vão ver, eu vou estar falando aqui, daqui a pouco nossa, o que mesmo que a gente estava falando? Mas há algumas penalidades, algumas consequências, digamos assim, para quem quer ou ousa tratar o autista como uma pessoa anormal, né? E não é. Sim, né? Um crime de discriminação. Isso. Aí você que nos acompanha, conhece alguém, já manda para essa pessoa que agora ela vai saber. A pessoa, a escola. Né? A escola. Né? Tem todos esses adendos aí, né? É verdade. Doutora, quer aproveitar a oportunidade? Porque quando eu engato, doutora, é difícil. Pode fazer mais um, doutor? Pode. Bom, senão eu já vou entrar na escola já, porque eu ando com uma mágoa no coração da escola. Então, compartilha com os gestores de escola e os diretores também. Indispensável. Indispensável, principalmente. Legislação, né? Em um estudo superficial, eu me deparei com duas leis principais, que eu sei que existe uma fonte inesgotável, né? De normas que são aplicáveis à espécie. Mas hoje, quais seriam as leis principais? Realmente a Berenice Viana e a Romeu Mion? Ou existe um leque? Porque a doutora até comentava a respeito de outros direitos envolvendo companhia aérea e tudo mais. No dia a dia, qual é a lei mais usual? Eu brinco que pai e mãe de autista tem que estar com a lei Berenice Viana guardadinha no bolso para acessar ali toda vez que precisar, mas ela fica grande. A lei Berenice Viana é uma lei pequena, ela é a lei 12764, e Berenice Viana foi uma mãe, né, de uma pessoa com autismo que diligenciou para que a gente tivesse essa legislação. E eu considero um dos artigos mais importantes dessa lei, que ela é pequenininha, é a lei, aquele artigo que a gente citou aqui, doutor Ergon, que é dizendo que o autismo ele é considerado uma pessoa com deficiência para todos os fins legais. Por quê? Porque a gente tem uma lei brasileira de inclusão, que regulamenta uma convenção internacional de direitos da pessoa com deficiência, que trata, né,
dos direitos das pessoas com deficiência, óbvio. Então, você imagina, aquela lei que era pequenininha, a Lei Berenice Piana, você vai ter aí, para os direitos dos autistas, ela vai, né, aumentar esses direitos, ela vai alcançar através da Lei Brasileira de Inclusão, vai abarcar os autistas aquela proteção que é dada à Lei Brasileira de Inclusão. E se a gente for pensar, né, no nosso direito aqui, o quanto que é importante essa menção na Lei Berenice Piana. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele entra no Brasil com status de emenda constitucional. Então, ela está ali, do ladinho da Constituição. Então, os autistas, né, as pessoas com autismo, eles estão protegidos por uma lei maior, uma lei que está ali, né, ao ladinho da nossa Constituição Federal. Toda legislação tem uma justificativa. Então, para que os direitos da pessoa com autismo fossem estabelecidos ali, o porquê que ela foi considerada uma pessoa com deficiência, tem a justificativa legal e a gente sempre vai achar, né, que o autismo ele não tem nenhum privilégio. Ele foi considerado uma pessoa com deficiência por necessidades, né, do seu dia a dia e tem essa proteção maior aí, né, no status de Constituição Federal. Então, é a Lei Berenice Piana e a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, guardada no bolso para quando precisar. E eu vou te contar que é constantemente necessário sacá-las. A gente pensa que não, né? Mas hoje em dia não tá fácil. Olha o poder dessa, me corrija se eu estiver errado, equiparação do autismo com deficiência, ou melhor, da pessoa com transtorno do espectro autista ser considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Né? Olha o tanto que é interessante o que foi pontuado pela doutora. Isso automaticamente pega lá todos os direitos dessa lei de inclusão e traz para o autismo. Né? Porque para a pessoa olha para você ver o que a Lei Brasileira de Inclusão ela fala, que é a obrigação, né, da sociedade, dos estados partes da sociedade, retirar qualquer tipo de barreira que impeça uma pessoa com deficiência de estar em igualdade de condições às outras pessoas da sociedade. Por que isso é tão importante para o autista? Porque ele tem necessidades que são específicas. Por exemplo, quando a gente tem o direito de ter uma vaga preferencial numa fila de um supermercado. Você pensa, nossa, Maíra, mas um autista ele tem direito a ser atendido primeiro? Porque está lá nos direitos da pessoa com deficiência, o autista ele é equiparado, então ele tem também. Mas uma pessoa com autismo, muitas vezes, ela não consegue ir no supermercado como outra qualquer. O meu filho, por exemplo, ele não, até algum tempo atrás, ele não tinha um tempo de espera. Tem outras pessoas que têm um transtorno do processamento sensorial, que é aquelas luzes, aqueles barulhos. Ela não consegue estar ali naquele supermercado, mas nós vamos impedir que ela esteja lá, que eu possa levar meu filho no supermercado como outras pessoas? Não é justo, né? Ela, como uma pessoa com deficiência, com necessidades específicas, a lei obrigou que esses estabelecimentos, eles retirassem qualquer impedimento dessa pessoa acessar esses locais. Como que foi projetada essa retirada de impedimento, essa retirada de barreira? Colocar uma fila preferencial para que essa pessoa possa entrar, ser atendida rapidamente e ir embora como qualquer outra pessoa. Como você levar seu filho típico lá para poder ir ao supermercado, você ir na casa lotérica e eu levar o meu filho também rapidamente, ele escolher o que ele quer, a gente acessar e sair. É uma garantia de estar na sociedade, de usufruir da sociedade como qualquer outra. Olha a importância desse reconhecimento, né, que as pessoas com autismo têm alguma condição e precisa que seja ajudado pela sociedade. E o detalhe é que, né, é obrigação de todo mundo retirar essas barreiras que impeçam pessoas de participar plenamente. Antes de ontem eu fui ao shopping e aí a gente tava lá na fila da Renner e aí a mulher entrou na preferencial, né, com o filho. Aí, tipo assim, o pessoal da fila ficou todo mundo já, tipo assim, aí ela viu que o pessoal da fila tava olhando, ela, gente, meu filho é autista. E teve pessoas que ficou assim, já na hora, tipo, mas e daí? Como que funciona isso aí? O que é isso aí? Sabe? Tipo assim, aí a gente que já conhece, a gente já fica, meu Deus, gente, o que é isso? Porque as pessoas são assim, né? Sabe o que eu penso, doutora Isabela?
Se eu, naquele momento, eu não tenho deficiência, não, né, não tenho nenhuma condição de deficiência. Se eu preciso rapidamente passar pelo caixa, às vezes eu tô com o pé doendo, às vezes eu tô sentindo uma dor muito grande. É empatia, é respeito pelo outro. A gente não pode acreditar que a pessoa tá passando na frente por qualquer coisa, né? Quantas vezes a gente tá precisando disso? Realmente. Então, se uma pessoa tá ali na fila, o autismo ele tem outra característica que torna o seu dia a dia mais difícil, que é não ter cara. Autista não tem cara. Você não vai olhar para uma criança e ver que a criança é autista, só de olhar. Então, muitas mães, muitas famílias, muitas pessoas com autismo sofrem porque ninguém enxerga, mas acredita que a pessoa está cometendo um ato ilícito ou um ato contra um costume de passar na frente da fila. Por exemplo, gente, na época da Covid, do uso de máscara, teve uma legislação que assegurou que as pessoas com autismo não usassem a máscara por conta de questões sensoriais, né? Enfim, olha aí, retirada de barreiras para que essas pessoas pudessem acessar. Mas o que acontecia? As pessoas não entendiam, não sabiam o que era autismo, viam aquela pessoa ali dentro do supermercado sem máscara. Já teve vários casos sendo transmitidos nos noticiários de famílias e pessoas com autismo agredidas em locais porque elas não estavam com máscara, as pessoas não sabiam o que era autismo, nem sabiam respeitar que se aquela pessoa naquele momento não estava, tinha uma razão para isso. Mas as pessoas não sabem se colocar no lugar do outro, né? Não sabem respeitar um posicionamento por pura ignorância. Exatamente. É assim que a gente vive hoje, não deveria ser, né? Não deveria. A pessoa tá na fila, gente, ela deve ter uma necessidade. Mas as pessoas não pensam assim. Nós vamos voltar a interagir com o chat já, mas pegando um gancho aqui, a questão da preferência, né, em filas. Isso tá ligado com aquela famosa fita quebra-cabeça? Essa é a primeira pergunta, né? Segunda pergunta. Necessariamente precisa ter a identificação ou, estando previsto em lei, a pessoa já pode se valer desse direito? Já está previsto em lei, você pode usufruir do seu direito. Independentemente da identificação. Né? Independente É bom deixar isso claro. Exatamente. Né? Às vezes tem lá o símbolo, né, do cadeirante, que não representa as pessoas com deficiência, mas a gente, né, carrega esse costume aí. Mas qualquer pessoa com qualquer outra deficiência que necessite, ela vai usar. Há uma legislação, né, que aqui no estado de Goiás, inclusive, que obriga os estabelecimentos públicos e privados a terem um laço de fita. Justamente, até com uma questão de conscientização. Você passa lá, vê aquele laço de fita, você pensa, nossa, o que significa? Alguém fala autismo, você pesquisa. Já é uma forma de conscientização. Mas tendo ou não tendo, o estabelecimento violando ou não a lei, o seu direito está garantido de acessar ali. Perfeito. A minha irmã mesmo, ela anda com os laudos, né, também. Igual esses dias tava tendo, eu não sei se vocês já viram, acho que foi no Cerrado, se não me engano, os brinquedos da Turma da Mônica, e eles dão isenção para autista. E ela não sabia, a mulher olhou e falou assim, ele é autista? Aí ela, porque ela, não, ele não paga Ele não. não paga, Ela não entrar. sabia. E aí, assim, né, muitas coisas que as pessoas não sabem, né? Isso, você tinha falado sobre a lei Romeu-Mion, né? O que ele traz naquela legislação é sobre a carteirinha de identificação do autista. Em Goiás, nós já temos desde 2018, se eu não me engano, porque é uma forma mais fácil de você identificar, do que se você ficar carregando laudo, né? Quando tem esses registros públicos, né, sobre o número de pessoas com autismo ali, a gente tem mais possibilidades de criar políticas públicas para essa parte da população. Mas quando não tem, né, a gente tem que carregar laudos nas bolsas para provar que o seu filho é autista, porque muitas vezes não adianta nem você falar. Exatamente. Porque assim, o autista, ele tem vários, igual
a atendente lá, ela conseguiu identificar Sim. que seu sobrinho era autista, né? Mas assim, às vezes a criança, naquele momento, naquele exato momento, gente, a criança tá tão calma, que você fala, se você falar que é autista e a pessoa desconfiar, você não pode nem falar nada. Uhum. É verdade. Meu filho, ele responde, ele atende um comando, e para quem não conhece, vai ser difícil mesmo, né? Uhum. De convencer. Mas você estando ali com o diagnóstico na bolsa, é sempre bom, caso você seja interpelado pedindo para você provar algo que, né, que você é. E para aquelas que nos acompanham, e esse episódio fica inclusive gravado, né? Então quem não puder ou conhecer alguém que não possa interagir ao vivo, pode compartilhar o link que ficará gravado após o encerramento. A respeito dessa carteira, né? Ação da pessoa com transtorno do espectro autista. Aonde aqui no estado de Goiás ela pode ser requerida? Doutora, poderia passar mais detalhes para os Eu acredito, interessados? no VaptVupt pode Perfeito. ser um local, já que lá concentram-se todas não, né? Deveria estar ali todas as secretarias. Na Secretaria de Assistência Social foi o último local que eu havia pesquisado e que fazia, com diagnóstico, um comprovante de endereço, uma cópia, né, do diagnóstico, do comprovante de endereço, você consegue fazer carteira de identificação. Perfeito. Tá aí, pessoal. Secretaria de Assistência Social. Isso. Né? Em Goiânia, né? Em Goiânia. É. A gente pesquisar, porque cada localidade vai ter. Verdade. Só que ela vale para o estado de Goiás. Informação relevante, né? Sim, esses Desde dias... 2018, desculpa, Não, doutora. preocupa não. Se eu não me engano, Goiás foi um dos primeiros, primeiros. a ter essa identificação. Esses dias eu vi que no mutirão da prefeitura tava fazendo. Fazendo também, né? Carteira de Dando identificação. acesso, né? Porque A nível... Essa carteira ela é estadual ou ela é ela é municipal? estadual. 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 Para contabilizar as pessoas com autismo, a gente tem no censo agora, a primeira vez, está constando né, a pergunta sobre a condição, se alguém tem na família alguma pessoa com autismo. Tá? Quem sabe, a partir daí, a gente vai ter, né, números mais concretos sobre pessoas com autismo no Brasil. Há uma estatística, agora eu não sei se isso também é mais algo popular, de que em um futuro provavelmente nós vamos atingir 5 crianças. Existe uma especulação a respeito disso ou por enquanto é só boatos? A gente sabe que o número de pessoas com autismo, né, de nascidos com autismo, é progressivo. Quando meu filho foi diagnosticado em 2018, o número é 1 a cada 58 nascimentos. Perfeito. Hoje, os números não são do Brasil, né, são dos Estados Unidos. Hoje é 1 a cada 44 nascimentos. Está diminuindo. Né, e 1 a 44, gente, me perdoe. E agora, assim, foi muito rápido. É de 2 em 2 anos que saem esses números. Então, foi 1,58, 1,56. Agora, não, 1,42. Mas é aí, 1,42, 1,44 de pessoas já que nascem com autismo nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não vai ser diferente, né? Já que autismo é uma condição neurológica, né? Mas a gente espera, tem uma outra pesquisa, inclusive, que fala que daqui a 10 anos, cada pessoa vai ter uma autista na família, né? Uma pessoa próxima com autismo. As expectativas. Bom, um abraço aqui, muito especial para minha esposa, Daiane, conhecida como meu pequeno Bernardo, meu príncipe, meu herdeiro, minha razão de viver. Dr. Márcio Alex, boa noite. Meus parabéns a todos os advogados nesse dia. E meus parabéns a todos que compõem a mesa. E aí eu quero colocar uma vírgula aqui, Dr. Márcio Alex, me permite, e em especial a nossa digníssima convidada. Obrigada. Doutora Thaís Jaime, tema super importante, concordo, doutora. Advoga Goiás, parabéns, OAB de Senador Canedo. Esses podcasts têm proporcionado muito conhecimento para a advocacia goiana. Olha que legal, advocacia goiana. Muito bom, concordo. Dr. Márcio Alex aqui complementa. Parabéns pela escolha do tema, proporcionando conhecimento em diferentes áreas para os advogados e para a sociedade em geral. De fato, não
aqueles que nos prestigiam, doutora, com o seu tempo, com a sua audiência, não são somente advogados. Mas a sociedade local, inclusive, ela participa e ela interage. Né? É uma grande parte, Uma né, do grande nosso parte. público também é a sociedade. Mesmo, né, com os advogados, a gente tem aí um assunto que é extremamente interdisciplinar. Falando com a Exatamente. doutora Isabela, que é especialista em direito de família, ela tem assuntos relacionados ao autismo. Falando com o doutor Ergon, especialista em previdenciário, o autismo toca também na área Também. dele, né? Então a gente tem aí A O multidisciplinaridade. criminalista, né, na defesa do transgressor dos direitos do autismo. especialista em direito do consumidor, especialista em direito de saúde. Tudo Gente. entra, né? Bom, eu acredito que agora nós vamos entrar, não é ainda na cereja do bolo, É, porque Mas essa aqui eu tô deixando, a cereja do bolo. mas é na cobertura de leite ninho ali, bem parte boa. Creme de la creme. Isso. Direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Eu imagino que deva ter um leque variadíssimo, né? Mas na rotina da doutora, no cotidiano da doutora, quais direitos, não diria principais, porque todos são principais, mas quais são os direitos mais praticáveis no dia a dia da pessoa? A doutora já citou com muita propriedade a questão da fila, né, da preferência na fila de espera. Quais seriam os outros? Doutores, eu brinco que a gente tem fases na vida. Por exemplo, o seu filho no meu caso, meu filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. E qual foi o primeiro direito que eu fui buscar e que era indispensável naquele momento nas nossas vidas? Era o acesso à saúde. A lei Berenice Piana, ela fala, né, que o autista ele tem direito ao tratamento precoce, ainda que não definitivo, tudo para viabilizar a intervenção, porque isso salva a vida de uma criança. Quanto mais cedo ela for diagnosticada, quanto mais cedo ela iniciar as intervenções, ela tem mais chances, né, de desenvolver as suas maiores potencialidades, alcançar as suas maiores potencialidades, com um tratamento que tem que ser especializado. Além de, né, ter direito ao acesso à terapia nutricional, né, e etc, etc. Mas, primeiro, que os pais, eles vão se deparar, quando a gente fala, né, de criança, do acesso ao tratamento precoce, os direitos da saúde. Sim. Né, como buscar que o meu filho tenha efetivado plenamente o acesso à saúde, ao diagnóstico precoce, ao tratamento especializado, intensivo. Autismo a gente falou que não tem cura, mas tem formas, né, de tratamento. E essa é a primeira preocupação. Mas a gente já sabe, né? Nossa Constituição Federal está aí dizendo que saúde é direito de todos. De todos. É uma preocupação que se tem, não deveria ter. Mas é a realidade dessas pessoas. Primeiro, porque é difícil ter acesso a um profissional que conheça sobre o assunto, esteja preparado, especializado para diagnosticar e que entregue esse diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Hoje, eu acredito que seja uma das maiores dificuldades para as pessoas. Primeiro, porque também não é comum ainda, né, você conhecer os sinais de autismo de uma criança e depois ir buscar um médico. Por exemplo, no meu caso, eu identifiquei os sinais de autismo do meu filho muito cedo, mas eu não sabia aqui em Goiânia qual médico eu ia procurar. Gente, quem que eu... Ligava no plano de saúde, porque, poxa, eu pago um plano de saúde e ele vai ter que me achar esse profissional. Eu ligava lá, me mandava para um neurologista especialista em Parkinson. Um neurologista especialista do autismo. Olha como que eu consegui achar, mas isso foi há 5 anos atrás, né? Eu consegui encontrar, eu já sabia o que era autismo, eu já sabia do tratamento que tinha que ser intensivo, especializado. Aliás, esse foi meu primeiro medo, né, quando eu recebi o diagnóstico. E eu imaginava que o plano de saúde não tinha obrigação de custear isso. Imagina a cabeça da mãe.
Mas eu estava no site do Tribunal de Justiça de Goiás e saiu uma notícia, né, lá no final de 2007, início de 2018. Plano de saúde é obrigado a custear tratamento para criança com autismo. Então, imediatamente eu abri a notícia e Deus mandou aquela decisão para mim, ainda foi Naquela uma hora. liminar, em que o juiz falava assim: sim, o plano é obrigado a custear, até porque o médico que prescreveu é credenciado do plano e citou o nome da médica. Então, assim, caiu no meu colo, não, mas na minha frente, né? Quem era o médico eu ia ter que procurar no meu plano de saúde. E aí eu consegui, né, marcar para daqui 6 meses. E eu falei para vocês que a autista tem direito a um diagnóstico precoce, né? Qualquer dia de atraso aí na intervenção de uma criança com autismo são perdas, né, de anos de desenvolvimento, de proporcionar desenvolvimento para essa criança. Mas eu consegui acessar o nome de um médico, né, que eu não estava conseguindo na internet. Google era meu melhor amigo. Ainda não existia esse negócio, né, de Instagram, essa propaganda toda. Mas você imagina, para uma população que não tem, né, que economicamente não tem acesso a um plano de saúde, depende do SUS. A dificuldade grandiosa. E depois que você consegue, você luta, aí você consegue o diagnóstico, né? Você convence o médico, ele não precisa esperar nada. Se ele vê sinais de autismo no seu filho, sinais de atraso no desenvolvimento, ele já pode dar um diagnóstico para proporcionar intervenção. Você luta por isso, aí ele vai te dar. Então, tá bom. Então, vamos lá. E prescreve as terapias que são indispensáveis para o seu filho. Terapias especializadas e com muitas horas de intervenção para ter resultado. Aí você fica com isso na mão, como que eu vou entregar esse tratamento para o meu filho? Então, o direito à saúde é a primeira... Primordial. E o primeiro momento, né, que você se depara com a impossibilidade aí com a possibilidade de você ter um direito negado. Aí você começa a diligenciar, mas sempre lembrar que se houve uma prescrição médica para um tratamento, é esse o seu direito, de ter exatamente o que foi prescrito. Seja buscando através do Estado, seja buscando o plano de saúde, tem direito a tudo aquilo que o médico prescreve. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é direito seu de buscar aquilo que é prescrito pelo médico, né, para ter esse tratamento digno à saúde. Eu ia entrar nessa problemática. Como funciona pelo SUS? Agilidade, porque assim, pelo plano a gente já vê igual. A doutora foi atrás, conseguiu uma consulta para 6 meses, né? Como funciona pelo SUS? Tem vivência, a doutora, nesses casos? Eu tenho vivência porque, né, na época, meu filho também teve a prescrição de terapias como musicoterapia, ecoterapia, que eu não consegui através de uma decisão judicial que o plano custeasse. Então, eu pensei, bem, eu vou atrás do Estado, né? Aqui tem o Centro de Referência, né, o CRE, e eu consegui me inscrever meu filho lá no CRE só para essas 2 terapeutas que eu estou esperando até hoje ser chamada. Só tem 4 anos. Se dependesse disso para sobreviver, não temos uma política aqui no estado de Goiás voltada para o autismo. Aliás, temos o TEIA, né, que eu conheço, que é um local que tem um trabalho muito profissional, mas que não atende todo mundo, né? Também não sei lhe dizer como que tá a fila de espera, qual que é o processo para você acessar esse tratamento via esse centro, né, que a gente chamam de TEIA, que é mantido pelo Estado, mas não abarca toda a população que precisa de acesso ao tratamento. Perfeito. Bom, já que nós estamos nessa pauta de saúde, vamos polemizar um pouco. Ele adora uma polêmica. Inclusive, há uma pergunta do chat, mas eu vou postergar essa pergunta, tá? Ele Pro deixa momento a gente sempre certo. com expectativa, né? Como ele consegue? Ele fala, agora ele vai. Agora Não, ele vai. espera um pouco. Doutora, recentemente, né,
em um passado não muito distante, o Brasil parou para assistir um julgamento histórico, essencial e que foi fundamental para interferir nas futuras decisões judiciais, que é se o rol da ANS é exemplificativo ou taxativo. Obviamente, isso não foi somente direcionado à pessoa com transtorno do espectro autista. Mas nós sabemos que houve uma força muito enorme, digamos assim, daqueles familiares que têm, né, um mundo azul em casa e que foi, inclusive, fundamental para um projeto de lei que a doutora comentava conosco. A doutora, inclusive, né, nos disse que é muito ativa, não só na efetivação desses direitos no âmbito judicial, mas como também participativa no que diz respeito ao diálogo, né, com os nossos legisladores para a efetivação, para a elaboração e efetivação dessa lei. Como que ficou as decisões, ou melhor, o entendimento judicial após essa decisão do STJ? Claro, o que o STJ decidiu e como que isso está sendo, qual o reflexo disso no âmbito do Poder Judicial? Contei para vocês da preocupação, né, das famílias quando tem o diagnóstico e quando tem a prescrição médica para terapias especializadas. Essas terapias especializadas são terapias com evidência científica de entrega de resultado para uma pessoa com autismo. Então, você imagina você pagar um plano de saúde a vida inteira, você bate na porta do plano de saúde, o plano de saúde diz que ele não é obrigado a custear esse tratamento, tudo porque esse tratamento não está ali naquela listinha da ANS, naquele rol da ANS. Ele se exime, ele te nega o tratamento por conta disso. Durante muitos anos, o que acontecia? Essas famílias judicializavam, ia atrás, batia na porta da justiça e explicava, olha, o meu filho precisa de um tratamento, esse tratamento é urgente, ele não pode esperar, e muitas vezes ganhava decisões liminares, sentenças, né, que transitavam em julgado, protegendo esse direito de ter acesso ao tratamento especializado. O que fez a decisão do STJ, né? Ela não é vinculante, mas a gente sabe que ela é usada aí de parâmetro por muitos julgadores, era dizer que, ela veio dizendo que, né, o rol da ANS não era exemplificativo. Justiça, juízes, né, dando decisões, dizendo que essas terapias especializadas deveriam ser custeadas pelo plano de saúde, mas não tem que ser assim. O rol, ele é taxativo. Atende a algumas exceções aí, mas no geral ele é taxativo. Ou seja, a terapia para autismo não estava ali dentro. Então, como que ele ia ter acesso à saúde? Como que ele ia se tratar se no rol da ANS, se o STJ disse que o rol da ANS é taxativo? Imagina a cabeça dessas mães, desses familiares, dessas pessoas que trabalham com pessoas com autismo. Sabia que, né, nós, operadores de direito, a gente sabe que a decisão ela não é vinculante, mas ela é Ela é observada e aplicada por muitos, né? E isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu tenho casos concretos de quando a decisão não tinha nem sido publicada ainda. Nós tivemos decisões em que, nesse caso não foi uma liminar, mas uma sentença julgada improcedente depois de 4 anos de uma criança com tratamento preservado através de uma liminar, e o juiz disse não. Você não tem direito ao tratamento especializado porque o STJ acabou de, né, ter uma decisão dizendo que o rol da ANS ele é taxativo. Então, como que não, né? Essas mães que estão ali no dia a dia precisando disso, não iam mais ter acesso ao que era indispensável do seu filho. Houve uma comoção nacional, a gente teve a participação de outras pessoas com outros transtornos, síndromes, né? Mas a grande maioria, sim, foi autista, porque é um número grande de pessoas que fazem um tratamento e que se viram, né, inseguras quanto àquela decisão do STJ.
teve um julgamento em setembro, se eu não me engano, ou outubro. Aí a ministra Nancy, ela pediu vistas. Ela deu o seu voto em fevereiro, dia 23 de fevereiro. Um voto magnífico. Maravilhoso. Inclusive, ela citou as mães que estavam, né? Ela adiantou o voto dela em respeito às mães que estavam ali na porta do STJ. E olha que interessante, né? Quem já viu o brasileiro acompanhando uma decisão que não é do seu caso? Porque quando é do seu caso, você ainda fica lá prestando atenção, né? Em tempo de Exatamente. YouTube, você fica lá na frente sentado querendo ouvir. Graças a Deus, né? A gente conseguiu levar essa informação para o maior número de pessoas e todo mundo se inteirou do assunto. Uma grande parte da população se inteirou do assunto e levou essas pessoas a acompanharem essa decisão judicial. Mas não foi o suficiente para a gente conter a decisão dos ministros, a decisão final dos ministros do STJ, que entenderam que depois de 20 anos de entendimento do Poder Judiciário pelo rol exemplificativo da ANS, agora seria um rol taxativo com algumas exceções. Algumas exceções que eu não preciso contar para vocês, né, que precisa de provas diabólicas ou, né, ou para consumidores hipossuficientes para poder acessar algo que é direito deles, que é o acesso à saúde. Então, com a decisão do STJ, né, firmando esse entendimento ali naquela casa, as pessoas, né, os cidadãos inseguros foram diligenciar junto ao Congresso Nacional para que a gente tivesse uma lei federal que regulamentasse o rol exemplificativo da ANS. Foi feito, junto com a Câmara dos Deputados, um grupo de trabalho onde foi debatido, foi elaborado esse projeto de lei, foi aprovado e agora parte-se para o Senado. Aguarda-se que o Senado ele vote esse projeto de lei, o projeto de lei 2033. Inclusive, eu faço um apelo aqui aos senadores de Goiás, o Vanderlan, o Luiz do Carmo, o Cajuru, né, que eles antecipem essa votação, votem o mais breve possível esse projeto de lei e que o façam sem qualquer emenda, porque da forma que está, a gente vai continuar, né, podendo discutir sobre um tratamento que o médico prescreveu que não está no rol da ANS, mas é indispensável. O apelo que nós estamos fazendo, estávamos em Brasília terça e quarta, né, batendo de gabinete em gabinete, para que a gente obtivesse, né, esse adiantamento de voto desses senadores, que eles concordassem, né, em votar pelo sim desse projeto de lei. Acho que hoje a gente já tem mais da metade, mas, né, quem puder aí dar uma cutucada nos senadores, se a gente tiver, você falou, né, que a gente transporta e transcende barreiras geográficas, porque não se, aqui a gente está falando especificamente de autismo porque é o meu tema, né, é o que eu trabalho, mas aqui a gente está falando de qualquer pessoa, qualquer usuário de plano de saúde que precise de um tratamento que não está ali no rol da ANS. Pensa amanhã, você sofre um acidente, o médico prescreve uma cirurgia ou um exame, algo que vai salvar a sua vida, mas não está no rol da ANS, o que você vai fazer? Se não está lá, vai morrer. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Se for o rol da ANS considerado taxativo, só aquilo lá. O rol da ANS ele não consegue avançar como a ciência avança, né? A gente precisa ter essa flexibilização e é isso que trata esse projeto de lei. É dar a oportunidade do usuário ter o tratamento que ele precisa, né? Porque o rol ele não vai conseguir contemplar isso. É para todo mundo, mas é como você falou. A comunidade autista ela tem se engajado mais porque ela precisa agora. Enquanto cada um de nós, usuários, vamos trabalhar com a teoria da imprevisibilidade, se um dia eu precisar, os autistas sabem que é para ontem. Ele não pode esperar nenhum momento. E tem outras pessoas muito junto conosco, né? A Associação de Pais com Paralisia Cerebral de Goiás também esteve junto, que essas crianças também precisam, tem tratamento que não está no rol da ANS. A gente tem muita gente junta, mas a comoção das famílias autistas que se uniram, sim, né? Dá a impressão que a gente está falando só sobre autismo, mas não é só sobre autismo. Bom, eu gostaria de aproveitar a permissão, autorização, ratificar aqui o apelo. Mas nós temos um senador que tem raiz aqui em Senado. É verdade.
Eu não tinha me lembrado disso, estou na casa certa. Está na casa certa. Então, eu ratifico o apelo e peço para você que esteja nos acompanhando, talvez conheça os seguidores, faça o apelo chegar, né, na nossa que simplicidade, na minha insignificância, mas no poder da persuasão e da representatividade da doutora Maíra, que faça esse apelo chegar aos senadores e que eles antecipem o voto a favor, né, doutora? Preferivelmente a favor. A favor. Né? Do projeto de Do lei projeto. 2033, sem nenhuma emenda. E a gente pode falar também, pensar, né, que isso é só para usuário de plano de saúde. Ah, eu não sou usuário de plano de saúde, eu não me interessa, eu não me encaixo. Uhum. Sim, interessa a todo mundo. Porque quem não tiver acesso a tratamento pelo plano de saúde, adivinha onde é que vai buscar? Sem saúde é que ninguém vai ficar. Exatamente. Você vai buscar o SUS, que já está inchado, já não tem condições de atender a quem já está precisando dele. Você imagina a migração das pessoas. Que tem o plano, né? Bom, e como está o rol hoje? Houve uma alteração a respeito do autismo? Houve alguma alteração da ANS, alguma ampliação, alguma restrição à luz dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça? Eu falei esses dias nos stories meus e volto a repetir que eu tenho muito orgulho de Goiás. Eu sou baiana, mas, né, fiz faculdade aqui, me casei aqui, tenho um filho goiano, então me sinto, né, goiana também e tenho muito orgulho de Goiás. Quando falo em direitos autistas é algo que me afeta e eu sei o que reflete na vida das pessoas. E nós tivemos daqui do estado de Goiás, através do Ministério Público Federal, da doutora Mariane, uma ação civil pública que retirou o limite, né, de sessão para o tratamento das pessoas com autismo, isso há 2 anos atrás. Essa ação civil pública, né, um juiz federal daqui de Goiás, óbvio, deu a decisão, deu uma sentença que protegeu esse direito ao tratamento do autista sem limitação de sessão, que foi replicada em alguns estados, e a ANS atendeu para todo o Brasil, algo que só estava sendo devido para o estado de Goiás. Ele ampliou, né, através de uma resolução, retirou o limite de sessão, isso há 2 anos atrás. E agora, né, a gente teve em junho, depois dessa decisão do STJ, depois dessa mobilização, a gente teve em junho desse ano a resolução da ANS alterada para contemplar os direitos, para contemplar os procedimentos, os tratamentos que essas pessoas com autismo precisassem, conforme o que fosse prescrito pelo médico. Então, por enquanto, nós temos esse alívio para as pessoas com autismo, que é saber que a ANS, né, obrigou o plano a cobrir o que o médico prescrever. Mas a gente não está falando sobre o autismo, né? Por isso que a gente precisa dessa lei federal. Fica aí mais uma vez, né? Mais uma dica. A importância dessa lei, né? Com Sem certeza. emenda. Com certeza. E a ANS recomenda o método ABA? Antes, o que é o método ABA? Né? Porque muitas pessoas, às vezes, que nos acompanham não sabem, né? E a segunda pergunta, a ANS recomenda, restringe, não restringe? É polêmico. A ABA é uma ciência, né, da análise do comportamento aplicada, que eu conheça é a ciência com maior evidência científica para a intervenção, para o sucesso do tratamento para uma criança com autismo. E a ANS, ela não tem o poder de recomendar ou não esse tratamento, porque ela só regulamenta ali o plano de saúde. Quando questionávamos sobre sobre a ABA, né, a obrigação do plano de saúde a pagar a ABA, a ANS, em 2017, se eu não me engano, quando foi requerido que fosse colocado a ABA dentro do rol, ela disse que não precisava, porque a ABA já estava dentro da terapia, da psicoterapia. A gente seguia com esse argumento, né, com esse fundamento de que não havia por que o plano negar se a ABA já estava dentro, se a ANS negou inserir a ABA no rol, alegando que ela já estava contemplada ali na psicologia.
O que que a ANS ela falava até antes dessa resolução aí de junho? É que o profissional ele não era obrigado a ter especialização em aba. O psicólogo, por exemplo, o fonoaudiólogo, ele não tinha obrigação de ter especialidade nessa ciência aba. Se ele tivesse, ok. Se ele não tivesse, ele também não teria obrigação. O plano de saúde também precisa sair correndo atrás de outro profissional para poder custear. Só que você imagina, né? Você precisa tomar um remédio X para o seu transtorno. Você chega na farmácia e o farmacêutico fala assim: não, você pode tomar isso aqui que eu te garanto que vai dar certo. Você vai acreditar em quem, né? No médico que prescreveu. E você pode ir mais além do que isso. Uma criança autista, ela tem aí variadas condições, né? Variados atrasos no desenvolvimento. Se a pessoa ela não é especializada naquilo, como que ela vai tratar aquela criança? Um fonoaudiólogo, o meu filho, ele teve um problema não, foi identificado que ele não colocava a língua no local correto da boca. Por que que o fonoaudiólogo tem que ter especialização em aba, né? Precisa ser um especialista. Se esse profissional que fosse, né, trabalhar essa parte, né, motora da língua do meu filho, nem sei se é motor. Sim. Mas se ele não tivesse uma especialidade, pense como que ele ia fazer meu filho olhar para ele? Como que ele ia fazer para o Felipe manter o Felipe sentado para que ele pudesse fazer o Felipe imitar ele, colocar a língua para se ele não sabe trabalhar com aquela criança? Um clínico geral, ele não vai conseguir atender algo tão específico. Então, é inadmissível a gente acreditar que um profissional sem a especialidade indicada pelo médico, ele possa entregar algum resultado para aquela pessoa com autismo. Concordo. E muitas vezes essas crianças, elas chegavam nesses profissionais que se diziam especialistas, vendiam um serviço que não era prometido e que não era especialista e cometiam um crime contra essa criança. Ele ficava ali não sei quanto tempo fingindo que estava entregando um tratamento a essa criança sem desenvolvimento e, na verdade, ela estava perdendo muito tempo na sua vida. Verdade. Às vezes retrocedendo a algum tratamento que tinha sido eficaz, né? Há ainda essa possibilidade, né? A criança autista, ela tem algumas condições. Eu não me acho na capacidade de falar especificamente sobre o autismo, né? Mas a criança, muitas das crianças autistas, ela tem muita rigidez de comportamento, muito restrita a rotinas, né? Então, tem muitos detalhes que a gente precisa conhecer para preservar o desenvolvimento daquela criança. Se o profissional não tiver especialidade, o que ele vai proporcionar para ela? Ou não desenvolvimento ou uma regressão daquilo que ela já tinha aprendido algum dia. A gente vê que, assim, às vezes, eu estava até falando para a doutora, às vezes, os 15 dias de férias, você vê ali já mudanças no comportamento, né, da criança. Então, a gente vê o tanto que é importante, né, a terapia, né, todos os tratamentos que são feitos. É muito importante e eficaz. Sim, sim. Hoje mesmo, né, a gente ficou muito tempo de férias e a gente tinha um acompanhamento um pouco menor e meu filho cheio de ecolalia, sem tempo de espera. São perdas que essa criança tem quando ela não tem um acompanhamento adequado. E eles são tão rígidos, né? Se você começa a fazer alguma coisa e não continua, eles sofrem com isso. Eu sei que eu sou o amor da vida do meu filho. Nós somos muito apegados, né? Com o pai dele também. Mas, por exemplo, eu não gosto de piscina. Eu não entro na piscina com meu filho. Quem entra é meu marido. Um dia que eu resolvi entrar, gente, ele chorou, ele me empurrou, ele não me queria na piscina porque eu nunca tinha entrado na piscina com ele. Então era inadmissível para ele que eu entrasse naquele momento. É assim, são coisas que se a gente contar as pessoas não acreditam. Exatamente. Mas são muito apegados a rituais, sabe? E, por exemplo, férias, eu passo de frente da terapia dele, ele chora, porque tipo assim, todo dia eu passo aqui, eu entro. Por que hoje você não vai entrar? E chora, eles sofrem mesmo, sabe? Então,
os autistas, se as pessoas entendessem, né, se o Estado entendesse, se o plano de saúde entendesse, que é tão sensível, né, esses autistas, essas condições desses autistas, acho que eles não teriam coragem de violar, não. Acho que eles estariam sempre ali como nós, familiares, Sim. né, tentando equilibrar essa condição deles e proporcionar uma melhor qualidade de vida. E é muito simples, né? É só o plano de Sim. saúde exercer empatia, né? É só isso. Simples. Nada mais, né? Eles só precisam do tratamento, né, ali. Exatamente. É Bom, igual eu falo, só assim, a gente fala do tratamento intensivo. É intensivo mesmo. Eu tenho prova na minha casa que depois que o tratamento foi intensivo, a gente obteve resultados que não tinha há muito tempo. A criança, quando tem acesso ao tratamento, você vai alcançar, assim, né? Se surpreende. Se surpreende todos os dias. Então, por que tirar essa oportunidade de uma Sim. criança desenvolver? Gente, eu não queria. Eu estava contando para a doutora Isabela como que é minha rotina, ela contando como que é a rotina da irmã dela com o sobrinho dela. Quem que acredita que eu quero estar em sala de terapia, em recepção de consultório, 4, 5 horas por semana, por dia, Por dia. todos os dias da semana? Eu não queria. Eu queria estar levando meu filho, né, na casa de um amigo, eu queria estar levando numa aula de inglês, no judô, mas não, a gente tá na terapia. Não é porque eu quero, é porque é indispensável. Exatamente. Garanto pra vocês, ninguém ia querer estar no nosso lugar. Isso é verdade. aproveitando essa pauta do plano de saúde, nós temos duas perguntas aqui que serão repassadas em um momento muito oportuno. A primeira delas: qual o prazo de carência para início de tratamento de crianças com autismo pelo plano de saúde? Ótima pergunta. Ótima pergunta. É claro que isso eu imagino que deve depender de plano para plano, né? Nesse caso, o máximo, o que a gente pode responder, né, de uma Uhum. maneira geral, o prazo máximo são de 180 dias. 180 O dias. contrato, ele só pode estabelecer no máximo 180 dias. Às vezes a gente vê que um plano entrega, dá 30 dias de carência, 60, mas isso é mera liberalidade do plano. Uhum. Ele vai cometer um ato ilícito, um ato ilegal, se ele colocar para aquela criança mais do que 180 dias. Perfeito. Perfeito. Isso é aplicável a todos os planos de saúde, né? Todos os Geral. planos de saúde, geral. Segunda pergunta. Essas perdas de desenvolvimento da criança com transtorno do espectro autista, que tenha tratamento em atraso por culpa e recusa do plano de saúde. Esse evento, esse fato, pode gerar algum tipo de dano material ou moral a ser ressarcido pelo plano de saúde? Nossa, quem fez essa pergunta? Dr. Luiz Júnior. Quem que fez essa pergunta? Eu defendo isso. Tanto que a gente, há algum tempo a gente propunha, entrava com essas ações judiciais, discutia o dano moral, mas falava-se, né, só o juiz negava, falando assim, não, negativa, não dá dano, não vai acarretar dano moral, porque, né, o rol da ANS, não, aquelas questões. Hoje eu defendo isso. A gente não está tratando de uma questão contratual, de sim ou de não estar no rol da ANS. A gente está tratando de uma perda de uma chance. A chance que a criança tinha de se desenvolver. Inclusive, eu tenho no estado do Ceará uma decisão que o juiz aplicou dano moral sob essa justificativa. As perdas que foram aplicadas ao desenvolvimento dessa criança em razão, nesse caso, foi da oferta de profissionais sem especialização para essa criança. Perfeito. Então, ou seja, não é só um mero inadimplemento contratual ou um mero aborrecimento cotidiano. Isso é um dano evidente, né? Para o resto da vida. Sim. Essa criança, ela vai perder todas as oportunidades de desenvolvimento se ela não tiver um tratamento. Gente, está na lei. Diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, para viabilizar o tratamento, a intervenção. Se está lá na... A gente sabe que está na lei, tem uma justificativa para isso. Sim. Perturbar esse direito não pode ser mero inadimplemento, não pode ser um mero aborrecimento. Né? Você Verdade. está violando a vida de uma pessoa que tinha oportunidades e que foi retirada. Exatamente. Verdade. Isso. Bom,
Dando moral, né? Ainda bem que o Poder Judiciário continua evoluindo, né? E continua... Temos uma É isso. decisão que eu conheço nesse Glória a sentido. Deus por isso. Dando material. Vamos supor que uma situação que não é hipotética, porque eu acredito que a doutora já possa ter presenciado no cotidiano. O pai ou a mãe tem plano de saúde. Porém, ele pagou consultas particulares. Seja pela demora, seja pela ausência de profissional habilitado, por exemplo, no método ABA. Ele pode pedir o ressarcimento do plano de saúde? Ele teve a negativa de acesso aos profissionais credenciados do plano, sim, isso gera o direito de buscar na justiça um reembolso, né, desses valores. Perfeito. É necessário que primeiro, né, ele procure o plano de saúde, tenha certeza que esse plano não tenha, vá te negar, te negue, aliás, para depois você pedir esse reembolso. Perfeito. Aqui no estado de Goiás, a gente tem uma tendência, né, as decisões, pelo menos no autismo, que é onde eu atuo, para o reembolso em valor de tabela do plano de saúde. Então, se o pai ou a mãe pagou a mais, vai se limitar ao valor da tabela. Nas decisões que nós estamos vendo nos últimos anos, sim, essa tendência do... Perfeito. Bom, nós temos uma pergunta aqui. Olha, essa pauta é boa demais. É ótimo. Nós temos uma pergunta aqui sobre a escola. Mas sobre a escola? essa pauta de escola, que inclusive é a próxima, eu quero deixar com a nossa doutora Isabela. Aconteceu. Aconteceu comigo. Nada melhor que a experiência, né, Nada doutora melhor Isabela? que a experiência. A minha irmã, né, aquela coisa... Ele tinha começado a estudar, né, na pandemia, e aí, no começo da pandemia, a pandemia foi em março, né, aí veio o fechamento das escolas, como ele ainda não estava na idade, retirou, né, e aí esse ano teria que realmente voltar, não teria como, né, a idade e tudo mais, e aí a gente foi em busca de escolas mais próximas, por quê? Porque além dele ser autista, ele é epilético, né, então, assim, a gente queria estar mais perto caso ocorresse algum alguma coisa nesse sentido, né? Algum imprevisto. E aí a gente foi em busca, né? A própria escola que ele tinha se matriculado, né? Na pandemia, só que ainda... Eu não sei se ele foi com diagnóstico do autismo. Mas dessa vez que ela foi perguntar, né? Da professora auxiliar. Não, a gente não fornece professora auxiliar. E assim, já tipo assim, olha, não fornecemos. Se você quiser sem professora auxiliar. E tipo, pronto. E assim, na hora ela ficou assim, revoltada, chateada. E assim, na hora ela é mais fechada, né? Ela não fala muito. Então, assim, eu vim ficar sabendo depois, né? E isso não foi só uma escola. Aí na segunda, a diretora já virou pra ela e falou assim: Nossa, que bom, mais um autista pra me ajudar a pagar a professora auxiliar da turma. Meu Deus. Assim, sabe? Então foi tipo assim, um tapa na cara depois do Um outro. atrás do outro. Entendeu? Então, assim, A vontade é de levar a revoltante. criança pra casa na você mesmo, Sim, né? e igual ela falou, eu não vou deixar ele aqui igual. Lá tinha a professora auxiliar, mas o que que a diretora prezou? Ela prezou mais um aluno autista que vai me ajudar a pagar a professora auxiliar. Então, como que você deixa uma criança num local desse, entendeu? Sorte que nós estamos ao vivo, senão eu te perguntar nossas escolas. Ah, mas eu queria ter colocado no Instagram, ela que não me deixou. Mas eu queria. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, até igual você vê, ela foi em 2 escolas. As 2 agiram da mesma forma, uma pior, porque jogou na cara dela mesma a própria diretora. Mas, assim, ao chegar na terceira, ela foi muito bem acolhida, né? Pela diretora, que disse que ele ia ter uma professora auxiliar, uma pessoa ali, né? Para poder realmente cuidar dele, né? Da forma que é prescrito em lei, né? Dentro da sala de aula. Então, assim, é um pouco mais longe, mas ela preferiu deixar ele onde ele está bem acolhido, né? Onde ela confia. Onde ela confia, entendeu? Então, assim, é revoltante essa situação. Muito Você difícil. imagina, né? A criança, ela não fala,
Assim, o meu filho ele tem 7 anos, pode fazer 7. Ele ainda não, ele fala algumas palavrinhas, mas ele ainda não tem o poder de contar a história. Então você imagina você Exatamente. deixar seu filho num local que você não sabe o que está acontecendo, o que estão fazendo. Ele não tem essa possibilidade de contar, gente. É muito complicado quando a gente Muito. fala em escola. A gente entrega o nosso bem maior para um local, aquele bem que nesse momento ele tem necessidades específicas e você não tem noção do que está acontecendo com ele. Exatamente. E aí, né, quando o Dr. Ergon, ele fala do quais os direitos, né, que são que a gente mais utiliza, eu falei que primeiro é o tratamento de saúde, o acesso à saúde, aí a criança vai crescendo mais um pouquinho e ela vai para a escola. Aí a gente começa, né, doutora Isabela, com as dificuldades com esse local que a gente tem que deixar nossos filhos, porque, além de tudo, nós somos obrigados a matricular ele numa escola e muitas vezes a gente não sabe que tem que se estar preparada para poder recebê-los. E assim, eu acho que ali começa, acho que ela nunca tinha passado por questões de discriminação. E aí a primeira vem você, meu Deus, aí você vai na outra escola, mais uma, é aquele balde de água fria. É revoltante. É revoltante. E isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. É muito triste. Bom, aproveitando essa lamentável, né, história dessa situação, que infelizmente não é única, né, corriqueira, pelo que a doutora relata, quero aqui então ler uma pergunta do chat. Quais os direitos, olha só, especiais que as pessoas com TEA possuem em relação à escola? Vamos lembrar lá da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os direitos existem porque tem uma justificativa, não é privilégio, né? É obrigação de todos. A gente vai lembrar que a pessoa com autismo, ela tem direito de participar plenamente e para isso, no caso aqui a escola, né, ela tem que retirar qualquer barreira, qualquer impedimento dessa pessoa acessar ali a educação. Né, o processo de ensino-aprendizagem. Então, Perfeito. Tudo que você verificar que seja uma barreira é um direito seu de obter a retirada dessa barreira. Negar matrícula para uma criança com autismo é crime. Você está impedindo que uma pessoa, simplesmente pela sua condição, ela acesse, né, o processo de educação. Isso vale para a escola pública ou para a escola particular. Impedir uma criança, uma pessoa com autismo, e aqui eu falo sempre, gente, de criança, mas estendam, né, para todas as idades, porque como é o que eu vivo, né, é o que eu falo mais. Mas isso vale para qualquer pessoa com autismo. Negativa de matrícula é crime. E crime a gente faz o quê? Leva na delegacia e registra a ocorrência. Em Goiânia, nós temos a Delegacia Especializada dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, lá é o lugar mais adequado. Lá em Goiânia, que tem essa especialidade. Em outros locais, há a delegacia de polícia, a delegacia comum. Você vai lá e registra a ocorrência. Claro que a gente tem dificuldade de fazer prova, mas o que eu falo sempre, quanto mais a gente leva essa informação, a gente faz esses registros, a gente tem a possibilidade, né, de ter números e de ter ações efetivas para combater isso. Eu sei que sua irmã, por exemplo, registra uma ocorrência na delegacia, eu vou fazer isso aqui no Instagram, ela vai falar assim, não, eu não quero fazer isso, eu não vou deixar meu filho lá, e ela tá certa. Só que a gente precisa educar essas escolas, esses estabelecimentos, porque outras pessoas autistas vão chegar, outras crianças autistas estarão aí precisando desse serviço que essas escolas se dispuseram a prestar no momento que abriram suas portas. Então, é uma responsabilidade social nossa também denunciar crime contra as pessoas com autismo, com deficiência, né? Mas com autismo especificamente, porque a gente sabe aquela coisa, não vai pelo amor, vai pela dor? Isso. É essa atitude que a gente tem que começar a tomar agora. Não aceitar a criança com autismo em uma escola é crime. A escola não tem vaga, ela não tem vaga para ninguém, para nenhuma criança, de qualquer condição. Aí sim ela pode dizer para um autista que ela não tem vaga. Dizer que tem 2 autistas já, dizer que não tem condição de pagar, isso tudo é negativa. Eu falei na escola que eu também passei do meu filho. Preparem-se
A gente já não falou aqui, ainda mais escola que lida com isso todos os dias, né? Vocês já não sabem que o número de pessoas com autismo é crescente? Preparem-se. Ainda falei. Usa o final do ano aí para reestruturar a sua administração, sua gestão. Você sabe que vai matricular várias crianças autistas. Ou que depois da matrícula elas vão ser diagnosticadas, então esteja preparado para isso. Nós não estamos numa época em que a escola pode dizer que não sabia, que não está preparada, que ainda não teve tempo. Não vivemos essa época ainda. Então preparem-se, porque as crianças autistas, as pessoas com autismo vão chegar e vocês têm que estar preparados para recebê-los. E se houver uma negativa de matrícula, é crime, e crime a gente leva para a delegacia e, né, quem cometeu esses respectivos atos aí vão ser punidos nos rigores da lei. Ah, Maíra, mas ninguém faz nada, não adianta. Falo, gente, se a gente não levar essas informações, realmente não vai fazer nada. E a gente vive muito solitário, né? Não tem um fiscal do Ministério Público lá do lado da sua irmã na escola, não tinha um conselheiro tutelar, não tinha um PROCON, não tinha ninguém para fiscalizar, para falar assim, o direito tem que ser cumprido. Se não é vocês levarem essas informações a esses órgãos. Então a gente precisa se conscientizar dessa nossa responsabilidade social também, né? De fazer cumprir essas leis que a gente já sabe que é vasta. Mas... É porque a gente ia falar sobre escola ainda, mas vai. Por favor, por favor. Mas a próxima pergunta, mas e aí, matriculou, botou para dentro, já tá tudo resolvido? Direito à educação já está assegurado, ela já cumpriu? Não, né? A gente vai lembrar lá da Convenção Internacional, da Lei Brasileira de Inclusão. Ali no processo de educação tem que ser retirada qualquer barreira, qualquer impedimento dessa criança aprender como qualquer outra. E a gente sabe que o autismo ele tem condições, necessidades específicas. Então tem que haver todo um planejamento individualizado para aquela criança. Sim. A criança entrou, tem que se planejar. Como que eu vou ensinar essa criança? Como que eu vou acessar? Como que eu vou entregar esse conteúdo? O que eu posso fazer para que essa criança aprenda como as outras? Então, um plano de ensino individualizado, uma adaptação curricular para essa criança, ela tem que ser feita para que essa criança... Porque se não fizer, adivinha o que vai acontecer? Ela não vai aprender como os outros. Você está impedindo ela de aprender como os outros. Você está discriminando essa criança, você está cometendo um crime contra a vida dela. Gente, é criança e pessoas adultas em qualquer nível aí de escolaridade. E as faltas, né, dessas adaptações razoáveis que a lei regulamenta, a falta disso também pode ser levada às autoridades competentes com denúncias de violação a esse direito. Parece ser simples, eu sei que não é no dia a dia, mas a gente tem que se policiar para a gente, né, colaborar nesse processo de efetivação dos direitos das pessoas. Fazer a nossa parte, Sim, né? Aconteceu, fazer a nossa parte. Afinal, né, posso fazer uma contribuição aqui? Por favor. Afinal, a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante. Não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar. Nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Esse artigo ele é poderoso, né? Tão explícito, né? Sintetiza tudo que a doutora vem nos ensinando desde o início do podcast, né? E ensinamentos que são dignos de elogio, quer ver? Dr. Kiesley Monteiro. Que legal esse bate-papo. Palmas. Dr. Maicon Felipe. Inclusive, conselheiro, um advogado, assim, extraordinário. Eu sou suspeito de falar do Dr. Maicon, admiro ele bastante. Desenvolve um trabalho junto ao Conselho Tutelar e como advogado, que é exemplo. Parabéns, para doutor. outros. Parabéns, doutor. E ele, né, um advogado desse gabarito, vem dizer parabéns, não só pelas ótimas contribuições, mas pela nobreza da causa que a doutora representa. Eu fico honrada, gente. Eu falo que aqui eu estou falando sobre mim, sobre o meu bem mais precioso. Às vezes eu até brinco, fazendo, será que é egoísmo da minha parte? Eu abraço tão forte, mas é porque é sobre mim mesma. Sim.
Não sei se é egoísmo, mas assim, transcende mesmo a minha vida, porque eu sei que eu preciso preparar o mundo para receber o meu filho. Eu preciso que Sim. todos nós estejam preparados, porque um dia eu posso morrer, e eu preciso que todos acolham ele quando eu não estiver mais aqui. Eu diria que, como muito bem dito pelo Dr. Maicon, não é egoísmo, é nobreza. Nobreza. Meire Botelho Carvalho. Se conhecer alguém que quiser deixar um abraço especial, muitas Ela. palmas e um coração. Ela. Gente, ela é meus braços, minhas pernas, meu coração. Eu contei pra vocês, né, que eu sou da Bahia, eu só tenho a minha irmã aqui, então quando eu preciso é ela que faz tudo por mim, é o Essa é sua amor da irmã? minha vida. Parabéns, Meire, parabéns. Lu, boa noite. Sheila Oliveira, boa noite. Boa noite. Creche Mãe do Divino Salvador, Rio de Janeiro. Uau! Estamos longe, hein? Estamos longe. Estamos cedendo barreiras mesmo. Bom, a cereja do bolo é esse artigo 4º, né? E aí eu quero trazer à tona aqui, até anotei enquanto a doutora fazia as considerações a respeito da máscara, né, da dispensa do uso de máscara pela pessoa com TEA. Veio a ser divulgado aí a nível nacional um fato onde uma companhia aérea retirou de dentro da aeronave, salvo engano, inclusive com apoio da Polícia Federal, salvo engano, uma criança com TEA que não estava usando a máscara. Ela foi impedida de embarcar, de seguir o seu destino, juntamente com a sua acompanhante, com a sua genitora, por esse motivo. Sim, uma amiga minha, o filho dela foi diagnosticado mais ou menos aí na época do meu filho também, criança com incapacidade de colocar máscara por questões sensoriais, né, e precisava viajar como qualquer outra, e adivinha? Ela é desse episódio mesmo? Desse episódio. Consequências. E foi na companhia aérea Azul. O fato aconteceu junto à Azul, aí no final de férias, em que, aliás, ela embarcou, teve ameaça de chamar a Polícia Federal. Aliás, foram 2 fatos, né? Isso. Foram 2 fatos, mas Infelizmente com a mesma companhia. com a mesma companhia Uhum. aérea. O dela, né, repercutiu bastante também. E a criança dela, nesse caso, como ela precisava muito chegar a Goiânia, porque ela precisava trabalhar, ela colocou a máscara à força, como Uhum. quiseram, né, no filho dela. O filho dela teve altas crises dentro do avião. E na entrada, né, a criança relutando com crise por conta da máscara. Tinham até muitos passageiros que acharam um absurdo obrigar a criança, a mãe a colocar a máscara na criança, mas mesmo assim ela teve que passar por essa situação. Eu sei que foi proposta uma ação de indenização contra essa companhia aérea. A ação correu em segredo de justiça. Eu sei que houve um acordo, mas ele está em segredo de justiça. Já finalizou, mas eu não tenho noção dos valores que foram acordados aí. Mas que houve punição pecuniária, houve sim a essa companhia aérea. E poder-se haver também uma responsabilização criminal do comissário de bordo ali que obrigou, nesse caso, a retirada da mãe da aeronave com a criança, ou até mesmo submeter a um que para mim é um tratamento desumano. Isso eu ia falar, né? Na sua frase ali tinha tratamento degradante a uma pessoa, né? Que ela não conseguia colocar a máscara por uma condição específica dela e queriam obrigou, no caso, né? Dessa minha amiga com o filhinho, a colocar a máscara e ele, né? Imagina a situação. Eu até equiparo um pouco, né? Eles têm bastante sensibilidade nessa questão sensorial, né? Igual o Guilherme. Ele odeia usar sapato. Então, quando você obriga, é muito ruim, né? Eles ficam nervosos. Sim. Então, assim, é uma questão muito complicada. Muito complicado, gente. E se a pessoa não... Você imagina, se a pessoa não quer calçar um sapato, quem que vai imaginar que é porque ela não quer? Exatamente. Simplesmente.
Ela não, Verdade. eu tô falando pra você, o meu filho não coloca, olha a máscara aqui, o meu filho não coloca máscara, ele é uma criança autista, um transtorno sensorial. Não, vai pôr sim. A criança chora, a criança... Gente, é desumano. Desumano. O meu filho, ele não veste roupa de frio. A gente já foi pra neve e esse menino sem roupa de frio. Eu parecia uma, né, olhava pro lado assim, todo mundo me olhando, meu Deus. Essa tá mãe é pensando- doida. Ontem, né, nós estamos com um clima mais ameno aqui, ele já tinha dormido. Eu falei, vou aproveitar, vou colocar uma calça pra ele não sentir frio. Ele acordou, porque eu tava colocando a calça nele. Então, assim, é uma condição da criança, é inexplicável. Maíra, qual que é a justificativa? Eu não sei. Né? Tem criança que fala que sente dor, né? Que tem um outro incômodo. A gente não sabe por que não respeitar essa condição dessa criança. Bom, doutoras e telespectadores, infelizmente, Já? o Quanto nosso tempo, diretor? ele chegou ao fim, mas Nossa, 1 hora e não meia. poderíamos encerrar esse podcast, esse episódio de hoje, com elogios. Posso? Fica à vontade. Flávio Antônio, conhece? Conheço. Palmas, palmas, muitas palmas. Agora, esse comentário aqui, eu acredito que a doutora vai se emocionar com ele. Ana Flávia Dantas. Conhece também? Uma mãe de uma criança autista. Como é descomplicado. Eu diria que a Ana Flávia me representa hoje. Te E representa? muitos. Leia. Como é descomplicado ouvir sobre direito do autista com a doutora Maíra. Sou sua fã número 1. Obrigada por lutar com armas da ética em defesa dos direitos dos autistas. Faço das suas minhas palavras, Ana Flávia. Né? E isso representa muito esse episódio de hoje, doutor. E com Obrigada, esse sentimento de gratidão, tá? Em nome da direção, fui autorizado aqui pelo Dr. Luiz, do podcast, senador Canedo, agradecê-la, externar o nosso sentimento valoroso pela sua luta. Uma luta que, como disse o Dr. Maicon, é nobre, engrandece a advocacia, por mais profissionais assim. E junto com o agradecimento, deixarem aberto sempre o convite de voltar ao nosso humilde, mas aconchegante estúdio e nos ensinar ainda mais sobre o direito daqueles acometidos do transtorno do espectro autista. Muito obrigado, de verdade. Eu também quero fazer meu agradecimento, porque de prontidão a doutora aceitou. Fiquei muito feliz. Minha mãe é uma fã da doutora. Minha mãe já seguia ela. Então, minha mãe é uma grande fã, né? Acho que depois que a gente teve o A minha Guilherme... esposa também, tá? Olha, tá vendo? Amando isso aqui, gente. Depois que a gente teve o diagnóstico do Guilherme, ela buscou saber mais. Ela até foi mais que eu, né? Já segui a doutora. Então, assim, ela é uma grande fã. Um beijo, mãe. Um beijo, irmã. Muito obrigada. Espero que... Assim, não sanei nem metade das minhas dúvidas. Eu tinha mais coisas aqui, né? Pra gente Opa. entrar. Tem? Hã? Não, então nos concede mais minutos aí. Vamos deixar pro próximo? Vamos deixar pro próximo, Então vamos. porque a gente quer saber mais sobre o que as mães têm direito ali, Isso. trabalhista, o que essas pessoas diagnosticadas, elas têm direito também dentro do previdenciário. Então, assim, são muitas questões que ainda vão ficar em aberto para o segundo convite, né? Eu espero que a doutora aceite, né? O nosso próximo convite é deixar o nosso podcast de portas abertas. Foi um grande podcast de grande É conhecimento, verdade. empatia, né, pela causa, e fico muito feliz pela doutora estar aqui. Ai, gente, eu que fico feliz, eu fico sem palavras, né? Eu ia falar assim, eu não quero ser oferecida, mas eu tô aqui recordando da nossa conversa, ainda ficou mesmo muitas questões sem eu falar, sem que a gente, né, pudesse compartilhar aí informações. Nossa, assim, vocês não sabem pra mim o valor que é, né, saber da sua mãe, da sua esposa. Porque, como eu disse, é sobre mim. Eu passo ali todos os dias o que eu vivo e o que eu compartilho de outras mães que trazem para mim.
E desejo do fundo do meu coração que isso aqui possa mesmo, né? Que esse projeto possa chegar a muitas pessoas, que a gente leve essa condição do autismo ao conhecimento de outras pessoas. Isso é qualidade de vida para as pessoas com autismo, para as suas famílias, né? Ter pessoas que conhecem, que são capazes aí de retirar as barreiras para que elas possam participar igualmente. É muito importante. Quando a gente fala, a gente não tem noção do que essas pessoas passam, né? Muitas vezes na condição de invisíveis, né? Sem direitos assegurados, sem acessos a detalhes, né? Que tornariam a vida dela muito melhor, né? Bastava nós termos pessoas conscientes. Nossa sociedade, né? É carente dessas informações. Então, olha que gratidão a minha saber que a OAB, a Casa do Advogado, está proporcionando isso para a gente. Eu comecei o meu projeto sem noção de que um dia eu chegaria aqui, de que era tão importante. Eu comecei porque eu vi a dificuldade das pessoas e eu pensei, como que eu, com minha profissão, posso ajudar pessoas, né, que passaram pela mesma coisa que eu. E é muito, muito gratificante saber que eu estou conseguindo romper barreiras para levar essas informações, que é o desejo do meu coração, fazer com que todas as pessoas conheçam. Muito obrigada, gente. Vocês não têm noção quanto que estou feliz pelo convite, pela conversa de hoje. Nossa, por favor, me convidem novamente, Com porque a gente tem muito para conversar. Muito mesmo. Bom, e para finalizar, doutora, tem as considerações finais? Não, somente agradecimento, já fiz minhas considerações. Ótimo. Eu já estou esperando um próximo, né, episódio para eu poder sanar as outras dúvidas, que também há muitas dúvidas da sociedade, né? Questões trabalhistas, previdenciárias, né? Sobre a família ali. Então, assim, vamos deixar para o próximo Já temos uma convite. pauta. Já temos uma pauta. Que Bom, e para finalizar, uma palavra que resume esse episódio de hoje. Doutora Nayara Brasil, que aliás é a minha irmã, um grande beijo, uma advogada competentíssima, eu sou suspeito de Muito. falar, mas quem convive com ela sabe disso. É uma versão 1000 vezes melhorada de mim, que não é difícil também, né, ser melhor do que eu. Mas ela diz o seguinte, podcast sensacional. E é isso mesmo. Isso, O sensacional. episódio de hoje foi sensacional. Doutora, para finalizar, nós temos uma câmera central, que é aquela lá que tá... Gente, eu nem tinha visto Você essa não viu? Nós temos um ritual aqui para finalizar, que é o famoso tchau coletivo, né? É o Não tchau me coletivo. treinaram antes. Então, para finalizar aqui, nós agradecemos novamente vocês que nos acompanharam. Mais uma vez, em nome da direção do podcast, um feliz Dia do Advogado para todos os colegas de profissão. E até uma próxima, se Deus quiser. Lembrando que terça-feira, a partir das 6h30 em ponto, Isso. nós estaremos aqui no ar. Houve uma mudança, uma alteração no horário em respeito e em homenagem a você que nos pediu que Exatamente. o podcast iniciasse pelo menos 30 minutos do horário inicial, que era 6 horas. Então, em homenagem a você, a nossa audiência, tô parecendo um apresentador de TV. Jornal Nacional. Ele é ótimo. O William Bonner chora. Perfeito. O nosso diretor, Dr. Luiz, a quem eu rendo aqui meus agradecimentos, se sensibilizou e houve essa alteração de horário para as 6h30. Então, até uma próxima, se Deus quiser. Amém. E o tchau coletivo, meninos. Tchau, coletivo. Tchau.